Nesta edição traremos, claro, as repercussões ainda da morte do Papa Francisco, mas principalmente as informações sobre os preparativos para um longo rito de despedida e homenagens, com missas sendo celebradas até a finalização do funeral no próximo sábado, e também as atenções voltadas para o processo de escolha do novo pontífice, a conclave. Inclusive, o Vaticano divulgou nesta terça-feira as primeiras imagens do velório do Papa Francisco, morto nesta segunda-feira em decorrência de insuficiência cardíaca e AVC. A Santa Sé também confirmou que o funeral aberto ao público vai começar no dia de amanhã. Então, quem vai trazer as últimas informações, vai falar sobre os procedimentos que serão tomados até lá. Vamos conectar a reportagem da Jovem Pan News. Vamos imediatamente ao Vaticano. Lá está o nosso repórter Luca Bassani, que vai trazer todas as informações apuradas até aqui. Luca, seja muito bem-vindo. Suas informações, por favor, meu amigo. Bom trabalho. Boa tarde a você, Daniel, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Hoje foi revelada, foram divulgadas as primeiras imagens do Papa Francisco já no caixão que será exposto a partir de amanhã aqui na Basílica de São Pedro. É esperado que por volta de 9 horas da manhã, horário local de Roma, por volta das 4 horas da manhã, horário de Brasília, haja uma procissão trazendo o corpo do Papa Francisco desde Santa Marta até a Basílica de São Pedro. E a partir das 11 horas da manhã, horário local de Roma, às 6 horas da manhã, horário local de Brasília, os fiéis serão autorizados a adentrarem a Basílica e prestar suas últimas homenagens, passando próximo ao corpo e fazendo essa última despedida. É esperado que pelo menos por 3 dias o corpo do pontífice seja então colocado à disposição dos fiéis para passarem próximo do seu corpo e também antes de realizar as cerimônias fúnebres a partir do sábado. Então, se nós pensarmos em cronograma, teremos nos próximos 3 dias muitos fiéis, muitos peregrinos, muitos turistas que estão na cidade de Roma, aproveitando essa oportunidade para uma última palavra, talvez uma última oração mais próxima ao corpo do Papa Francisco antes do funeral. No sábado pela manhã, onde muitos chefes de Estado, muitos chefes de governo são esperados, e depois o seu enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore, a Basílica de Santa Maria Maior, uma das 4 basílicas papais aqui na cidade de Roma, e onde o Papa Francisco passava grande parte do seu período antes e depois das viagens apostólicas, fazendo orações, e onde ele pediu para ser enterrado de uma maneira bastante simples, com um túmulo no chão escrito em latim Franciscus, sem nenhum tipo de pompa, ao contrário de outros papas que foram embalsamados, tantos outros foram às criptas vaticanas aqui na Basílica de São Pedro. O Papa Francisco quer um funeral mais modesto para também deixar, através da sua passagem, através da sua morte, estes atos de simplicidade que marcaram a sua vida como jesuíta e também o seu pontificado. Como nós trouxemos aqui ao longo da programação, muitos chefes de Estado e governo são esperados. O presidente norte-americano Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump. O presidente argentino Javier Milei deve chegar já amanhã aqui na Itália. Ele que é argentino, do país natal do Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, antes de se tornar Francisco. E também o presidente Lula e a primeira-dama Janja são esperados para a cerimônia que acontecerá no sábado. Líderes europeus, muitos deles virão. A própria primeira-ministra Giorgia Meloni, que era amiga pessoal do Papa Francisco, estará aqui presente. O presidente Emmanuel Macron e outras lideranças importantes de peso mundial para prestar esse tributo, essa última homenagem a Francisco antes do seu enterro. Quando pensamos na sucessão, Daniel, aí isso só é mencionado a partir do final dos Novendiales, os 9 dias que compõem esse período de luto oficial e que deve acabar apenas na semana que vem. Uma vez que os 9 dias são finalizados, aí o conclave será organizado, na verdade já está sendo organizado, mas oficializado provavelmente para 15 dias após a morte do Papa, entre 15 e 20 dias, o que no calendário nos trará por volta do dia 6 ao dia 11 de maio, e nós estaremos aqui também para acompanhar de perto todo o processo de escolha do próximo bispo de Roma, do próximo sumo pontífice, que terá a difícil missão talvez de unificar uma igreja que está dividida, de aumentar
a influência que a igreja tem perante as outras religiões de um mundo cada vez mais distante, muitas vezes, das igrejas, e também falar para 1,4 bilhão de fiéis espalhados por todos os continentes, um crescimento expressivo na África, na América Latina, no Sudeste Asiático. Então, são muitas questões a serem respondidas, mas até lá estaremos aqui acompanhando todas essas homenagens, as últimas missas, as últimas homílias, para lembrar a vida de Papa Francisco e também deixar bastante claro qual será o seu legado para as próximas gerações de católicos. Pois é, muito bem destacado pelo Luca Bassani esse procedimento, o processo da conclave, né, Luca? Naturalmente, eu imagino que muitas pessoas que acompanham o noticiário não tenham as informações de como funciona a escolha de um novo Papa. É um procedimento que pode ser breve, se houver um entendimento dos religiosos, dos cardeais que participam desse encontro, né? Salvo engano, são necessários 2/3 mais um voto para você aprovar o nome do novo Papa. Caso haja esse entendimento, aí sim haveria a aprovação desse nome. Mas também pode ser um procedimento mais demorado, caso não haja esse consenso ou caso aquele grupo não consiga atingir o número suficiente de votos. O que se sabe sobre esse procedimento, o que a imprensa italiana tem destacado em relação à conclave? Se de forma resumida você puder explicar para o nosso público o que a gente pode esperar desse procedimento. É exatamente isso que você trouxe, Daniel. O conclave ele é um processo milenar da escolha do próximo bispo de Roma, do próximo Papa, e ele acontece geralmente entre 15 e 20 dias após a morte do sumo pontífice. Quem são os cardeais que podem participar do conclave? Todos aqueles que têm menos de 80 anos. Atualmente são 135 cardeais em todo o mundo que têm menos de 80 anos e podem participar do conclave como eleitores, podem votar ativamente no conclave, mas escolhido como Papa pode ser qualquer um. Geralmente é um cardeal que está dentro do conclave, mas pode ser um cardeal acima de 80 anos. Isso já aconteceu historicamente. Muitos acreditam que eles preferirão escolher alguém mais jovem, alguém com vitalidade para poder seguir na função por pelo menos mais 20 anos. É necessária uma maioria qualificada de 2/3 e durante todo o período do conclave há isolamento absoluto dos cardeais para o mundo exterior. Eles ficarão, então, entre a região de Santa Marta e a Capela Sistina até que uma decisão seja tomada. O primeiro dia do conclave há apenas uma votação, um escrutínio acontecendo na parte da noite, e nos outros dias até 4 sessões diárias, até 4 votações diárias divididas em 2 sessões. Vale a gente dizer que quando o Papa é escolhido, nós temos a fumaça branca sendo expelida pela chaminé da Capela Sistina, dando a notícia para todos os católicos do mundo: habemus Papa, temos um Papa. Caso não aconteça uma convergência de ideias entre os cardeais, a fumaça é preta e o processo de votação é retomado na outra sessão ou no outro dia. Vale a gente só destacar que cerca de 80% dos cardeais que vão participar do conclave foram nomeados pelo Papa Francisco. Então, provavelmente, a sua visão pastoral, a sua própria visão litúrgica, ela seja mantida, já que grande parte daqueles que podem ser escolhidos foram indicados por ele mesmo. Mas tem um certo fator que causa uma complicação. Muitos desses cardeais vivem em partes longínquas do mundo: Papua Nova Guiné, República Centro-Africana, Guiné, Brasil, Estados Unidos, lugares diferentes e muito longes. Então muitos deles não se conhecem, vão ter o primeiro contato aqui em Roma quando se encontrarem para o conclave, e essa falta de familiaridade pode fazer o processo ser mais longo. Desde 1958 até o último conclave em 2013, a duração média foi de 2 a 4 dias, ou seja, não é nenhum absurdo, mas historicamente teve um conclave no século XIII que demorou 3 anos na cidade de Viterbo, aqui também na região do Lácio, na Itália. Esperamos, como repórteres e como fiéis, muitos dos que nos assistem, que não demore tanto para se encontrar o próximo pontífice. Acreditamos que por volta de uma semana seja o tempo necessário para que os cardeais consigam encontrar um nome para liderar a Igreja Católica pelos próximos anos. É isso, e Luca Bassani estará por lá acompanhando todos esses desdobramentos, trazendo as informações para as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News. Para quem não sabe, o Luca mora na Alemanha. Após a notícia do falecimento do Papa Francisco, imediatamente se deslocou
até a Itália e já está no Vaticano trazendo as informações em loco. Luca, bom trabalho para você. A gente segue em contato. Qualquer novidade, prioridade para você. Agora a gente vai chamar inclusive os nossos comentaristas, tem alguns aspectos para a gente tratar, mas eu quero só destacar para você que acompanha a programação na TV por assinatura, emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil e plataformas digitais, nós teremos sim convidados especiais, vamos analisar esse processo que envolve a escolha de um novo Papa, mas também a gente vai trazer outras notícias do noticiário político, então se você puder, fique com a gente aqui na programação da Jovem Pan.